Irmãs e irmãos que celebram conosco pela Conecta ITV, também pela Rádio Mater Dei e pela Rádio Paranapanema. A vida pede passagem. Jesus entra em Jerusalém e Ele é o Senhor da vida. Ele entra em meio às situações de morte daquela cidade, em situações de contrariedade daquela cidade de Jerusalém. Ele entra para levar a vida. E é interessante que Jerusalém se agita, como ouvimos no Evangelho da entrada em Jerusalém no início da missa, quando Jesus entra. Esse agitar-se é o mesmo que tremer. Jerusalém treme quando Jesus nela entra, montado no jumentinho. O mesmo tremor que acontecera por ocasião do seu nascimento. E o mesmo tremor, como ouvimos no Evangelho da Paixão, que ocorreu na hora da sua morte. Então Jerusalém treme quando Deus vem ao mundo no seu nascimento. Treme quando Ele entra no domingo de Ramos, na cidade de Jerusalém. E treme também quando é morto no alto da cruz. É Deus que faz tremer. É Deus que vence as forças da morte. Como ouvimos no Evangelho da Paixão, quando Jesus morre, mortos ressuscitam. Pela força da morte de Jesus, a vida vence. Deus faz tremer a morte, a vence na pessoa de Jesus Cristo. E hoje também Ele quer entrar na Jerusalém da nossa vida e quer nos colocar em situação de vida, quer agitar em nós tudo aquilo que nos leva à morte, ao pecado, ao egoísmo, para que tenhamos uma vida nova, façamos a Páscoa, a passagem. Deixemos hoje Jesus entrar na Jerusalém da nossa vida, do nosso coração, da nossa história. A humanidade nesses dias está tremendo diante de um vírus, mas sabemos que o vírus não será a última palavra. A vida prevalecerá. Sempre prevalece a vida, porque Jesus é caminho, verdade e vida, que veio dar a vida para nos resgatar das trevas do pecado e da morte. Então, nessa Semana Santa particular, na qual vocês não podem se fazerem presentes fisicamente na igreja, devemos mesmo assim celebrá-la com intensidade, fazendo da família a pequena igreja, a igreja doméstica, permitindo que nesses dias Deus entre aí na sua casa, na sua família, e vos conceda a vida, a paz, a ressurreição, fortaleça na fé e esperança, nesses tempos de tanto sofrimento e preocupações. E o povo estendia ramos para que Jesus passasse. Estendamos também hoje os nossos ramos a Jesus, os ramos das nossas preocupações diante dessa pandemia, os ramos da nossa ansiedade, dos nossos medos, da insegurança. Estendamos esses ramos, presentes no coração, para que Jesus neles hoje possa passar, trazendo vida, consolação e esperança a todos nós. Ofereçamos a nossa vida ao próprio Jesus, que Ele passe hoje pela nossa história, para que ao celebrar essa Semana Santa, dela saiamos renovados na fé e na esperança,
e ressuscitados para uma vida nova. Não nos deixemos abater ou vencer pelo pessimismo. Tenhamos a fé em Deus, que nos salva, nos ressuscita, nos oferece a vitória sobre o pecado e a morte. Celebremos bem, portanto, essa Semana Santa, acolhendo o Cristo que passa hoje pela nossa história, pela história da humanidade, hoje ferida por toda essa pandemia, mas que seja um momento de ressurreição, de vitória, de fé, de esperança. Saibamos retornar ao essencial. Essa Semana Santa está também nos questionando. Quantas vezes passamos por tantas Semanas Santas e talvez não tenhamos valorizado a oportunidade de celebrá-la na igreja, nesse contexto particular desse ano, possamos ver a importância da fé vivida em comunidade. E já que nesse momento não é possível a presença física na igreja, que o nosso coração esteja unido na fé, nesse Jesus que hoje quer passar pela nossa vida, pela nossa história, nos chamando à conversão, nos chamando a rever as nossas atitudes, as nossas escolhas, tantas vezes egoístas, indiferentes ao outro. Esse vírus está nos mostrando a nossa pequenez, a nossa fragilidade humana, o quanto necessitamos de Deus, o quanto necessitamos do outro. Quantas vezes não valorizamos um abraço, não valorizamos uma visita, e agora que estamos privados dessas situações, possamos reconhecer que precisamos do outro, que o outro é importante na minha vida. Não basta eu querer ser feliz sozinho. A felicidade se dá nos relacionamentos, quando ajudamos o outro a ser feliz. E quantas vezes no nosso egoísmo somos indiferentes. Então esses dias é uma oportunidade de repensar tantas coisas na nossa vida. E nessa Semana Santa, celebrando os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus, reafirmemos nossa fé nesse Cristo, que deu a vida para que tivéssemos vida, esperança e salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.